Então, nós estamos falando basicamente em tributação no exterior e também tem algumas questões que nós vamos resolver amanhã e quinta-feira com operações locais. Basicamente, ganhos de capital em operações com compra e venda de imóveis, algumas observações sobre fundos, tá? Esse material está atualizado pela legislação, porque a Lei 14.754, tá? Ela foi editada em dezembro de 2023, então ela passa a valer para todos os rendimentos auferidos a partir de 2024. Tá? Então, ó, Lei 14.574, isso aí, guardem esse número, tá? Porque se vocês tiverem que fazer algum recurso, basta citar essa lei, porque ao ser promulgada, ela cancelou todas as outras, ou quase todas as outras, leis sobre tributação no exterior. Tá? Antes dessa lei, as regras para aplicações financeiras no exterior, tributação era diferente da do mercado doméstico. Tá? E no Brasil, elas eram mais onerosas que no exterior. Então, eles fizeram uma equalização, tiveram cuidado de não gerar conflitos de anterioridade legal e tudo mais, que ao longo da exposição a gente vai ver. Tá? Antes, os investimentos de renda fixa no exterior era aplicado o tratamento de ganho de capital com alíquotas que iam de 15 a 22,5, tá? É a famosa tabela progressiva. Em outras situações, aplicava-se a tributação pelo Carnê-Leão, que as alíquotas do Carnê-Leão vai de 0, 7,5, 15, 22,5 e 27,5. Então, por exemplo, rendimentos de aplicações financeiras ou aluguéis ou qualquer coisa no exterior, você tinha a hipótese de tributar em até 27,5. Essa tributação de 15 a 22,5 permanece para ganhos de capital, tá ok? O resto, lá fora, todas as aplicações financeiras, seja a compra de bonds, aplicação em fundos de investimento, uma compra de um certificado de depósito, tá? Todas essas outras receitas oriundas disso, tá? São tributadas a 15%, tá ok? Aplicações financeiras serão tributadas a alíquota única de 15%. Os ganhos de capital decorrentes de outras operações que não aplicações financeiras, permanece a tabela progressiva composta. Ou seja, se eu tenho um ganho de capital cujo lucro é de até 5 milhões de reais, a alíquota é 15. As parcelas que excederem 5 milhões e se situarem entre 5 e 10 milhões, calcula 17,5. Parcela entre 10 e 30, 20. E parcela excedente a 30 milhões, 22,5. Então, eu gosto muito desta terminologia aqui, ó, tabela progressiva.
é o que a Receita fala, ela só fala em tabela progressiva, mas eu costumo usar o termo composta. Por quê? Porque você vai compor a sua tributação. Os primeiros 5 milhões, você vai usar 15%, tá? Na parcela que fica entre 5 e 10, você vai usar 17,5%. Na parcela que se situar entre 10 e 30, você vai usar 20%. E se você tiver um lucro superior a 30 milhões de reais, você vai usar, na parcela excedente a 30, 22,5%. Não é que se o lucro for 30, você vai tributar todo ele em 22,5%. Você vai compondo a escadinha, tá? A primeiros 5 milhões aqui, os próximos 5 aqui, os próximos 20 aqui, e o que exceder 30 vai para cá. Quer dizer, você nunca vai ter uma tributação de ganho de capital. Por exemplo, se você ganhar 50 milhões, se o seu ganho for 50 milhões, tá? Só me desculpa que escrever com o mouse é dose. Você não vai pagar 22,5. Você vai pagar uma composição dessas alíquotas, tá? Isso quer seja rendimentos do exterior ou aqui, para ganho de capital que não seja decorrente de operações que não aplicações financeiras. Porque se for aplicações financeiras, se for aplicações financeiras, se for aplicações, somente aplicações financeiras, aí é uma alíquota única de 15%, tá? Deixa de existir também a figura do carnê-leão, tá? A outra coisa que essa lei facilitou muito foi quanto ao recolhimento do imposto. O recolhimento de imposto de renda à pessoa física, ele é em regime de caixa, tá? No Brasil e lá fora também. Então, quando você auferia um rendimento lá fora, tá? Você tinha que tributar no mês seguinte recolher o imposto aqui. Se houvesse imposto a recolher, tá? Agora não. Não houve alteração no período de apuração, ou seja, toda vez que você liquida uma operação financeira, tá? Seja recebendo juros de um investimento ou liquidação de uma aplicação de um CD que você comprou, tá? Você apura o imposto naquele período. Entende? Vamos entender bem esse termo. Vai apurar o imposto. Você vai ver quanto você ganhou e qual é a taxa de câmbio, quanto você ganhou em dólares ou outras moedas, depois eu falo de outras moedas, você vai ver quanto você ganhou em dólares e qual é a taxa de câmbio vigente naquela data. E aí você faz a tua apuração do ganho. Anota num papel e deixa quieto, tá? Por quê? Porque na regra anterior, você auferiu um rendimento no mês de maio, até o último dia útil do mês de junho, você tinha que recolher o IR, se devido, tá? Ou seja, havendo IR a recolher, por exemplo, você fez uma aplicação num país que não tem acordo
para evitar bitributação, tá? E receber um rendimento lá fora, você tinha que oferecer o rendimento, a tributação aqui e recolher isto até o último dia útil do mês seguinte via o Carnê-Leão. Agora não mais. Para aplicações financeiras no exterior, você vai apurando tudo, tá? E vai anotando numa planilhinha, num papel de pão, seja lá o que for. E você só vai pagar este imposto, tá? Quando da entrega da declaração anual de ajuste. Em outras palavras, aqui, ó, houve um diferimento. Nesse momento aqui, ó, você diferiu o recolhimento do IR, tá? O recolhimento, ele foi diferido no tempo. Você só vai recolher esse imposto em maio ou abril do ano seguinte, ou maio, quando você fizer a tua declaração de imposto de renda. E aqui tem uma excelente notícia, tá? Você não mais vai quebrar a cabeça, você só vai num campo que ainda vai ser criado na declaração de imposto de renda a ser apresentada em 2025, ano base 2024. Você só vai lançar os rendimentos que você teve e o próprio programa vai te dizer quanto você, primeiro, vai te dizer que se você tem que pagar imposto e quanto é esse imposto. Sendo que o imposto tem que ser recolhido até o último dia útil de maio, quando da apresentação da declaração. Tá ok? Ou seja, ao preencher a declaração anual de ajuste 2025, tá? Você vai somar todos os rendimentos de aplicações financeiras percebidos no exterior no ano base. Qual é o ano base? 2024. Tá? O que você vai somar? O que você ganhou com juros, resgate de títulos no ano base, mantendo-se o regime de caixa como um momento de apuração. Então, vou dar um exemplo hipotético para vocês aqui. Tá? Em março, eu resgatei lá uma aplicação, tive um ganho de US$ 1.000, tá? E a taxa de câmbio era 4,99. Eu vou calcular quanto eu ganhei em reais naquela operação. Então, se o dólar foi lá para fora, quando foi lá para fora, ele foi a R$ 4 e a liquidação foi 4,99, este 99 centavos, eu vou calcular qual foi o meu custo a 4 e quanto eu recebi de aplicação mais juros a 4,99. Essa é a diferença, é a minha base de tributação. Aí, em maio, eu liquidei uma outra operação que também, quando eu remeti, era 4, só que em maio o câmbio já era 5,25. Então, eu vou apurar o custo da minha operação a 4, tá? E a liquidação a 5,25. Em outras palavras, eu estou tributando, além do rendimento, a variação cambial do rendimento. Tá claro isso, pessoal? Sim, professor, ficou claro. Eu só Tá? tenho uma dúvida nessa questão aí. Se em maio eu tive
um lucro de US$ 1.000 e em junho eu tive um prejuízo de US$ 500, eu vou poder compensar esse lucro aí com esse prejuízo? Ah, antes, você não podia compensar lucros e prejuízos no exterior, tá? Aqui você podia, tá? Na tua pergunta, foi ótima, porque ela vai me dar um gancho de explicar alguma coisa interessante. Você disse, eu tive um ganho em abril e um prejuízo em maio. Posso compensar? Se você só fez essas duas operações, não. Porque a compensação, ela só se dá quando o prejuízo antecede o ganho. É o mesmo critério no Brasil, tá? Eu faço uma operação em bolsa em abril e faço uma em maio. Eu ganhei na de abril, perdi em maio, eu não posso usar o prejuízo de maio para compensar abril. Porque, veja bem, ó, o período de apuração é que vai me determinar se eu tenho imposto a pagar ou não. Agora, complementando o teu exemplo, tá? Você perdeu em abril, ganhou em maio, e lá em agosto, setembro ou outubro, você fez uma outra operação que teve lucro. Então, primeiro você teve um prejuízo, traçar uma linha de tempo aqui, ó. No mês de abril, você teve lucro, em maio, você teve um prejuízo, tá? Você teve um prejuízo aqui, tá bom? E lá por agosto, setembro, não importa, qualquer mês à frente de maio, tá? Você teve um outro lucro. Este lucro aqui, ó, você não compensa com este prejuízo, tá? Porém, deste lucro aqui, você pode abater este prejuízo. Na regra anterior, lucros e prejuízos lá fora eram não compensáveis. Vocês notam que eles começaram a igualar o tratamento no exterior ao tratamento daqui? É a mesma coisa, tá? Aqui, para eu poder aproveitar o lucro, o prejuízo, eu tenho que ter um lucro posterior no mesmo mês ou posterior a ele, tá? Por exemplo, ó, dentro do mesmo mês, abril, eu tive duas operações, tá? A primeira eu tive lucro, a segunda eu tive prejuízo. Aqui dentro do mesmo mês, o prejuízo compensa o lucro. Tá ok? Sim, Ficou sim, claro? ficou claro. Aí, na Tá. realidade, eu não posso guardar um lucro para bater de um prejuízo futuro. É. Então, como é Por regime de quê? caixa, primeiro, se eu tiver um Isso. prejuízo, Perfeito. eu posso bater lá na frente de um possível lucro que eu venha a ter, desde que seja no ano corrente da declaração de ajuste anual. Perfeito. Só mais uma Tá? dúvida. Tinha uma questão da taxa de câmbio que se calculava no 15º dia da taxa do mês anterior. Eu não lembro exatamente a data. Agora é a Você taxa do tinha que dia. usar a taxa de venda do 15º dia útil do mês anterior ao ferimento do lucro. Me pergunta por que dessa frescura, porque era apenas uma frescura, não fazia a mínima lógica. Agora é a taxa de câmbio do dia, tá? Regime de caixa, taxa de câmbio do dia, tá ok? Perfeito, valeu, professor. Ó, a mesma alíquota deve ser aplicada a quem investe por meio de offshores. O lucro das offshore deve ser incluídos na DAA
e tributados no ano em que foram apurados no balanço. Depois nós vamos ver a parte de offshore, o que mudou. Em primeiro lugar, ter uma offshore não é proibido, tá? É perfeitamente legal, desde que declarado no imposto de renda e informado ao Banco Central. Ok? A regra anterior deixava de tributar os lucros das offshore utilizados para investimento. Então, por que o cara fazia um offshore? Porque ele ia guardando o lucro lá fora. Inclusive, ele nunca pagava imposto, só pagava imposto quando ele trouxesse ou realizasse o lucro e trouxesse esse lucro para o país, tá? Porque ele podia fazer um lucro lá fora e deixar lá fora. Ele só pagava quando ele distribuía ao detentor do offshore, seja ela uma própria pessoa jurídica, uma outra pessoa jurídica ou pessoa física. Então, tem gente que tem operações lá fora, gerando lucro há 15, 20 anos ou mais, nunca ofereceu a tributação, porque nunca trouxe o dinheiro para cá, ou só tributou das parcelas que trouxe, tá? Se o cara morresse, os herdeiros ficavam com aquilo e não haveria tributação enquanto não trouxesse o recurso. Acabou essa brincadeira. Agora, todas as offshores vão pagar imposto no final do ano. Apura o lucro, se distribui ou não é irrelevante, tá? E vão tributar. Então, com isso, se faz uma isonomia tributária, tá? Com o que é feito com isso. Ok? Aqui eu não vou ficar lendo, vocês já tiveram esse material antes. Se tiverem qualquer dúvida, perguntem que a gente ganha espaço, tá? Quebrava-se a neutralidade e investimento no exterior, em detrimento do país. Agora a coisa termina assim, tá? A constituição de offshore não é vedada pela legislação. Pessoa física remete os recursos obedecendo às regras do Banco Central, ou seja, faz um contrato de câmbio, remete tudo bem, declara uma vez por ano o investimento na Declaração de Capitais Brasileiros no Exterior, DCBE, e informa offshore na declaração de imposto de renda da pessoa física. Tá? Declaração de imposto de renda da pessoa física, também conhecida como declaração anual de ajuste, aquela de maio. Ok? Mesmo que esteja em offshores, as offshore estejam em países de tributação privilegiada, ou seja, os paraísos fiscais, né? Que a Receita trata eles como regimes fiscais privilegiados, entenda como isso aqui como paraíso fiscal, ou seja, Ilhas Cayman, Virgin Islands e outras coisas, tá? Não importa onde está, agora tem que tributar isso aí, tá? Porque antes havia esse diferimento por um longo período de tempo do imposto a ser pago no Brasil. Inclusive, muitas vezes ficava de posse dos herdeiros na sucessão. A tributação só acontecia quando transferisse o lucro, ok? Ou se usasse os recursos lá fora para gastos pessoais ou viagem internacional. A
Essa instrução normativa 1037 de 2010 e as suas alterações posteriores, na verdade, essas alterações foram inclusões ou exclusões, enumera as jurisdições de tributação favorecida e os regimes fiscais privilegiados, tá? E essa lista são taxativa. O que é uma coisa taxativa? É aquilo ali, não admite outra interpretação, tá? Regras de tributação de lucro em 31 de dezembro são aplicáveis tanto para as entidades controladas, localizadas em jurisdição de tributação favorecida e beneficiários de regimes fiscais privilegiados. Agora vai pagar imposto anualmente, trazendo ou não o lucro para cá, tá? Aqui tem um detalhe que ainda se espera que seja melhor especificado, mas já dá para entender muito bem, tá? As offshores, que embora não estejam em tais localizações, quais localizações? Jurisdição de tributação favorecida e beneficiário de regimes fiscais privilegiados, tá? E não sejam beneficiárias de tais regimes, se elas apurarem renda passiva acima de 40% da renda total, tá? Elas vão ter que pagar imposto anualmente. O conceito de renda passiva é royalties, juros e outros rendimentos, dentre as outras espécies de renda remunerada na lei. Porque se ela tem uma atividade, outra que não seja de só investimento, ou seja, se 60% ou mais do lucro dela vem de outras atividades que não seja investimento, ela tem um tratamento diferenciado, tá? Os saldos declarados no exterior são informados todo ano ao governo brasileiro sobre o Common Reporting Standard. O pessoal diz, eu tenho dinheiro lá em BVI e ninguém está sabendo. Não. O governo fica sabendo dos saldos das empresas lá, tá? Os próprios Estados Unidos criou o FACTA, o Foreign Account Tax Compliance, tá? Ele criou isso aqui exatamente com funcionamento similar, porque eles estão no mundo inteiro querendo acabar com essa história de esconder lucros e tudo mais. O Brasil deu, no passado, em 2016 e 2017, a opção dos contribuintes brasileiros regularizarem os seus ativos no exterior que antes não eram declarados, através do regime especial de regulação cambial e tributária, que é essa sigla aqui, ó, tá? Isto aqui tinha uma tributação favorecida. O cara que regularizasse esses ativos, tá? Ele tinha uma alíquota de imposto privilegiada, era menor que 15%, tá? E com um câmbio mais barato. Teve um cidadão que, quando foi pagar o imposto, ele teve que fazer duas DARFs, porque uma DARF não podia ter valor superior a 1 bi de reais. Ou seja, o cara, ao regularizar dinheiro que tinha lá fora, ele pagou mais de 1 bilhão de reais. Atualmente, fala-se em reabrir essa possibilidade. Por quê? Porque o governo precisa fechar a conta dele, né? Então, ele quer arrecadar de todo jeito. Não por outra razão, ele fez agora 2 movimentos que depois eu vou explicar para vocês. Um sobre os fundos fechados, que a imprensa toda cometeu a burrice,
de dizer que eles vão tributar os fundos dos milionários, coisa e tal. Não. Podia ser a pessoa que tivesse 5 milhões aplicado, que não é um bilionário, não é um milionário, né? Mas se tivesse num fundo fechado, ok? Também cometi um erro de dizer fundo exclusivo. Não, o fundo exclusivo não tinha isenção de comicotas, tá? Era fundo fechado. O que diferia era o fato de ser fundo fechado, mas nós vamos abordar isso depois, tá? O artigo 2º cria regras semelhantes à tributação dos rendimentos de aplicações financeiras, diretamente pela pessoa física no exterior e por lucro das empresas offshore controladas pela pessoa física, domiciliada em paraísos fiscais ou com renda passiva significativa. Essa renda passiva significativa é mais do que 40%, tá? Se a renda passiva for maior que 40%, vai ter regra específica. E como vai ser feito isso? Vai ser criada uma nova ficha na declaração anual de ajuste, portanto, 2025, sobre os lucros de 2024, tá? Aplicações diretas ou via empresas offshore, tá? As aplicações financeiras no exterior, diretamente pela pessoa física, continuam a ter a renda tributável apurada a cada evento de realização da renda pelo regime de caixa, tá? Isso foi, eu suponho que tenha sido o Jader que salientou. Porém, passa a ser tributada uma vez por ano. Você vai calculando qual é o seu lucro e só recolhe o IR em maio do ano seguinte, tá? Nova regra das offshores. Lucro produzido por offshore passa a submeter à mesma alíquota de 15%, devendo ser informado na ficha da declaração anual de ajuste de quem? Da pessoa que detém a offshore. E se submeter à incidência do imposto de renda uma vez por ano, em 31 de dezembro. Ou seja, ela apura o balanço em 31 de dezembro, vê qual foi o lucro, não importa se ela trouxe ou não o lucro para cá, aquele lucro, a pessoa que detém offshore vai tributar ele com 15%, tá? Vai tributar com 15% quando ela fizer a declaração anual de ajuste da pessoa física dela, maio do ano seguinte. Ficou melhor para o contribuinte aí que Mas recebe ficou uma recursos fora do maravilha, Brasil, cara. né? Ficou uma maravilha. Depois eu vou fazer um comentário do que está rolando aqui, que vai haver mudanças nas nossas aplicações financeiras também. Inclusive, eu fiz algumas sugestões e mandei para o Daniel Loria, que é o responsável por isso, tá? Para melhorar algumas coisas, ok? A tributação ocorre no momento em que os lucros são apurados no balanço, independente de qualquer ato de deliberação de dividendos, tá? Lucros e prejuízos poderão ser compensados na DAA. Em caso de acúmulo de prejuízo em um ano, o prejuízo pode ser transferido para os anos futuros para compensação com lucros da mesma controlada. Isso é importante. Imagina que eu tenho duas empresas lá fora. Uma tem lucro e outra tem prejuízo. Ou eu não posso compensar o prejuízo de uma com o lucro da outra. Elas são separadas, tá? Ok? Tiverem dúvida, cara, vão perguntando. A lei abriu a hipótese do contribuinte tratar o offshore dele como transparente. Ou seja,
ele vai na declaração de ajuste dele discriminar todos os ativos. Desculpa, deixa eu mudar o que eu falei aqui. Contribuinte declarar os ativos detidos pela offshore como se fossem detidos diretamente por ele e aplicará a regra de tributação do respectivo bem ou direito. Agora, ele não é obrigado a fazer de todos os ativos. Imagina que eu tenho uma offshore com 10 ativos. Eu posso pegar 1, 2, 3, quantos eu quiser e transformar na minha. Podia, isso devia ter sido feito até 31 de maio desse ano, tá? Eu podia pegar esses ativos e passar para o meu imposto de renda da pessoa física. E tinha um benefício para isso. Se eu fizesse isso esse ano, em vez de pagar 15 quando eu fosse realizar o lucro, tá? Eu pagaria 8% de imposto neste ano. Inclusive, eu corrigiria o valor do meu ativo. Imagina que eu tenho lá fora uma operação que eu constituí com remessa de reais quando o dólar era R$3, tá? Eu podia, até 31 de maio deste ano, ó, vigorou até 31 de maio, quando da entrega da declaração do ano base, do declaração de 2024, ano base 2020, exercício 23, tá? Eu podia pegar e pagar esse imposto com 8%. Tá? Nem todo mundo fez isso, preferiu deixar lá. Agora, se eu tinha algum ativo que eu acho que eu vou vender, que eu vou me desmonetizar, vou transferir ele, era muito mais vantagem eu antecipar o imposto, tá? Mesmo porque o ganho de capital desse 8% seria a taxa do dólar de remessa, quando o ativo foi comprado, contra a taxa do dólar de 31 de dezembro, 31/12/23, tá? Que era 4.813. Essa era a Petax utilizada, R$4,813. Então, se eu remeti lá fora a 3,50, tá? E eu atualizei o meu bem, eu paguei sobre esta diferença 8%. E ele passa a ter como custo 4.813. Quando eu for vender, eu vou pagar 15% entre a taxa do dólar da data da venda, tá? Contra 4.813. E não pago 15% da diferença desta taxa aqui contra os 3,50 originais. Muita gente pouca gente exerceu essa opção, tá? Eu atribuo isso ao fato de que isso foi feito muito na corrida. Fizeram muito rapidamente essa história, tá? Não deu tempo do pessoal digerir isso, entender o benefício. E você só podia atualizar os bens que tivessem na sua declaração
de 2023, ano base 2022. Quer dizer, não adiantava você botar um ativo que comprou em 23 e querer atualizar. Não. Era o ano base 22, a declaração que você apresentou em dezembro de 23. Tá? Muito bem. Opinião minha, isso não está em lugar nenhum. A lei disse, ó, isso aí tinha que ser feito até 31 de maio de 2024. Ponto. Da mesma forma como eles fizeram aquela regularização, tá, de capitais, fizeram uma rodada em 2016 e uma em 2017, eles vão dar mais tempo para o pessoal digerir isso, tá? E suponho que vão abrir uma nova janela, porque eles querem, esse governo tem que arranjar dinheiro, já que não corta custo, ele tem que arranjar receita. E a forma de arranjar receita é isso aí. Tá ok? Outra coisa que passa, ainda não está disciplinado por instruções normativas, é que os ativos virtuais, tá? Ou seja, as criptomoedas, tokens e tudo mais, eles passam a ser enquadrados como aplicações financeiras no exterior. Vai valer a mesma regra, tá? 15% de tributação, variação cambial e tudo mais, tá? Mas isso a partir de 2024. Os rendimentos auferidos a partir de 2024, a lei simplifica a apuração do imposto, de modo que, em vez de tributar mensalmente, passa a tributar o total dos rendimentos recebidos apenas no fim do ano. Quando? Na declaração anual de ajuste. Tá? Ó, na DAA, todos os rendimentos de aplicações financeiras apuradas de 31 de janeiro do ano base passarão a ser somados, inseridos em ficha própria de renda de capital aplicado no exterior. Vão criar um campinho lá, como tem o ganho de capital quando você vende um imóvel. O que acontece? Você entra no site da Receita, põe lá põe lá todos os dados de aquisição, compra, benfeitorias e tudo mais, e a Receita, no programa dela, ela te calcula qual é o imposto, não é 15% seco sobre o teu ganho de capital. Por quê? Dependendo do período que você ficou com o imóvel, ela reconhece alguns fatores de redução do ganho de capital. Então, isso aqui vai ser criado ainda, tá? A DAA calculará automaticamente o imposto incidente sobre todos os rendimentos inseridos na ficha, pela alíquota de 15%, e vai gerar um DARF para pagamento na mesma data do pagamento do DARF do ajuste anual. Tá? Eu estou dizendo aqui que provavelmente um DARF com um código específico. Para quê? Para o controle deles. Tá? Veja bem, quando você faz a sua declaração de renda, se você tem imposto a pagar, o que acontece? Você tem que pagar o imposto até o dia 31, o último dia útil de maio. Que se pagar no primeiro dia útil de junho, já tem multa e juros. Tá? Então, ela já vai te dar isso prontinho. Tá? As perdas que foram apuradas em aplicações financeiras pela pessoa física, inclusive aquelas oriundas de bens e direitos de offshore em relação às quais o contribuinte exerceu a opção da transparência, ou seja, ele pegou parte ou a totalidade dos ativos que estavam na offshore e declarou na declaração de pessoa física dele.
tá? Então, neste caso, ele pode compensar, tá? Tem que ser feita dentro do ano base. No caso de controlada, também pode haver compensação de entidades controladas no exterior. Caso haja acúmulo de perdas, tá? Pode ser compensado nos anos posteriores. Ou seja, você encerrou o exercício com prejuízo, você leva esse prejuízo à frente. Tá? Os prejuízos apurados em cidades offshore somente poderão ser compensados com ganho da mesma offshore nos anos posteriores, e desde que se refiram a períodos posteriores a janeiro de 24. Quer dizer, se você está com um prejuízo, vai liquidar uma operação lá de 22, 23 e deu prejuízo, aquele ali não vai poder ser compensado. Variação cambial de aplicações financeiras. Rendimentos de aplicação financeira serão calculados em reais, que é a moeda vigente para apuração fiscal no Brasil. Deve calcular o custo de aquisição em reais de cada ativo, convertendo de moeda estrangeira para reais, utilizando a cotação de compra da moeda estrangeira na data da compra e comparar com o valor recebido na liquidação da operação, no resgate, convertendo em moeda estrangeira em reais, utilizando a cotação de venda da moeda estrangeira na data da liquidação. Aqui é que vai aquilo que, não sei se foi o Jader ou o Rodney falou, mas não é mais a taxa de câmbio no 15º dia útil do mês anterior. Não, é no dia. Tá? Então, você usa a taxa de compra quando do investimento e a taxa de venda quando da liquidação do investimento. Outra coisa, por exemplo, se eu fizesse um investimento em euros, eu pegasse euros e comprasse, investisse em euros. Na regra anterior, eu tinha que transformar meu investimento de euro para dólar e de dólar para real. Agora não, é a PETAX da própria moeda. Se eu faço um investimento em euros, tá? Ou em libras, ou em francos suíços, ou ienes, eu vou pegar a cotação da moeda na ida e na volta. Tá ok? ABEX, declaração de opção pela atualização de bens. Para os contribuintes que exercerem quando da apresentação da DA em 2024, desculpa, pessoal, ano base 2023, a opção de reajuste dos custos de aquisição e pagaram ainda em maio de 2023, sobre o ganho, tiveram benefício do legislativo em 8. Aqui é 24, pessoal, tá? Teve baixa aderência disso. Temos uma pergunta aqui. Alguém tinha feito uma pergunta no chat aqui, mas eu não consegui pegar. Foi você, Silvana? Não. Ok. Na verdade, professor, acho que o Rodney quer falar. Eu não sei se ele já baixou a mão aí. Pode Se você falar, pode. Rodney. Professor, eu trabalho com investimentos, eu sou do Banco Itaú, e nós tivemos recentemente uma apresentação do pessoal da Avenue, porque o Itaú adquiriu uma parcela da Avenue no ano passado. Então, sobre essa questão de imposto, pelo menos não sei se os outros estão se organizando da mesma forma, a Avenue já vai mandar um relatório no final do ano para cada um dos clientes,
já resumindo todas as operações em que ele teve lucro, já com o cálculo de câmbio, enfim, vai mandar tudo mastigado, inclusive com o valor do DARF que o cliente vai precisar recolher. Então, é só Beleza, uma curiosidade aí. beleza. Ah, meu Deus do céu, deu uma encrenca aqui. Eu fiquei com. Vocês não estão vendo a minha apresentação, né? Não, não, agora não. Vamos fazer um break de 5 minutos, por favor. Tomar uma aguinha. Ok. Vamos voltar, pessoal? Vamos. Legal. Ok? Então, houve a equivalência de ativos virtuais a investimentos no exterior. Tá? Declaração anual a ser entregue em 25, todos os apurados passarão a ser somados e inseridos. Vai gerar o próprio DARF. Isso aqui nós já tínhamos visto, compensação de perdas e ganhos incontroladas também, variação cambial, tá? Rendimentos serão calculados em reais, que é a moeda vigente, aquilo que eu expliquei a vocês. A BEX permitiu, durante um período muito pequeno, que o imposto tivesse o benefício de tributar seus ativos pela alíquota de 8%. E esse imposto que ele pagou compôs o custo do ativo, tá? Então, ele não vai mais tributar a variação cambial anterior. O critério de atualização, tributação sobre a diferença entre o custo de aquisição e o valor de mercado dos ativos, tá? Com 31/12. Qual foi o que a Receita exigiu? Aplicações financeiras do extrato bancário, bens imóveis, avaliação de um especialista no local, dizendo qual seria o valor atual do imóvel. Veículo, aeronave, embarcações, avaliação de especialistas. Para as empresas controladas ou coligadas lá fora, vale o balanço da empresa, tá? E essa declaração foi feita através do Centro de Virtual a partir de 15 de março, com um formulário próprio. Mas somente para ativos declarados na declaração de 23, ano base de 22, ou seja, os ativos que foram incorporados em 2023, ela não permitiu que fossem atualizados, tá? A taxa de câmbio foi a PETAX de 29/12 de 23, ou seja, 4,8413, tá? Na atualização do valor, houve um pagamento de imposto, mas o ativo terem sido declarados naquela antecipa não indica que possui origem em moeda estrangeira. Ele continua como se moeda nacional, tá? Portanto, a variação cambial que houver para frente
qualquer liquidação que se proceda à frente vai confrontar para quem pagou o imposto de 8%, vai contar o dólar de 4,8413, tá? Quem não pagou vai contar o dólar quando ele remeteu lá para fora, ok? Você pode continuar pagando o imposto de renda no exterior. Aliás, desculpa. Você pode continuar compensando quando há retenção de imposto de renda no exterior, se houver acordo de reciprocidade entre o Brasil e o país onde o rendimento foi auferido, ou se houver acordos para evitar a bitributação, tá? Tem 3 países que têm acordo de reciprocidade, que são os Estados Unidos, o Reino Unido. Veja bem, não é Inglaterra, é Reino Unido, quer dizer, é Inglaterra, Gales, Irlanda e Escócia, tá? E a Alemanha. Esses são mais simples. Já os que têm tratados para evitar a bitributação, o processo é um pouquinho mais complexo, porque nem tudo está abrangido, nem todas as rendas estão abrangidas por qualquer tratado, tá ok? Fundo de investimento no exterior, mesmo quando são controlados por pessoas físicas, costumam marcar suas cotas a mercado e não produzir um balanço patrimonial, tá? Aquele famosa marcação a mercado. Então, o fundo costuma ter um extrato que indica o valor patrimonial da cota, tá? O Net Asset Value, também conhecido como NAV. A nova lei torna obrigatório que o fundo prepare um balanço patrimonial, utilizando as regras aplicáveis às sociedades, quer seja no padrão internacional ou no padrão brasileiro, tá? O que ocorre é o seguinte: normalmente, esses 2 critérios, porque o Brasil fez o seu critério de apuração muito semelhante ao IFRS, tá? Os 2 produzem praticamente o mesmo resultado. Mas por que se a empresa coligada estiver num paraíso fiscal ou num país que tenha tributação privilegiada, segundo o critério da Receita, aí necessita que seja feito o BR-GAAP e assinado por um contador brasileiro. Tá ok? A diferença do valor da cota em 31 de dezembro do ano base e 31 do ano anterior, assumindo esse cálculo seja compatível com a mensuração das aplicações financeiras a valor justo. Valor justo é marcação a mercado, tá? Padrão contábil, que usa-se o IRF, o padrão contábil brasileiro para as entidades controladas no exterior. Para a entidade em paraíso fiscal, é mandatório o BR-GAAP. E, nesse caso, tá, tem que ser produzido por contador habilitado no IRS, IFRS, caso utilizado, ou por contador habilitado no BR-GAAP, se for utilizado o BR-GAAP. Tá? Lucros apurados até 31 de dezembro de 23. Lembra, a lei foi promulgada em 23 e só vale em 24. O lucro das empresas apuradas no passado seguirão submetidos no momento da tributação prevista na lei antiga. Ou seja, houve um cuidado muito grande de não deixar espaço para contestação, tá? Então, o que acontece?
Lucros apurados antes de 24, eles só vão ser tributados quando disponibilizados, que era a lei vigente na época, tá? As alíquotas serão aquelas vigentes no momento do fato gerador, isto é, da disponibilização, que será de 15. O lucro apurado em dezembro, que não for objeto de atualização nos termos da lei, será tributado quando da efetiva disponibilização. A regra em vigor é a incidência pelo carnê-leão e alíquotas de até 27,5%. Essa que era a grande vantagem dos caras terem optado pela pagar 8% e atualizar o valor. Ele pagaria por uma alíquota maior e dali em diante, no máximo 15%. Quem não fez isso está sujeito a pagar a alíquota até 27,5%, que é o carnê-leão. Tá? Já para os lucros a partir de janeiro de 24, a nova regra será aplicada para essa distribuição. 15, quando o rendimento disponibilizado ao contribuinte, mesmo que ele tenha lastro em lucros apurados em 23. Tá? Aqui tem os momentos de regime anterior, ok? Variação principal de câmbio do principal aplicado em offshore. O principal aplicado, o lucro gerado inicialmente em função da aplicação dos recursos. Tá? A variação cambial sobre o principal será tributada somente quando houver efetivamente a devolução do capital da pessoa física no Brasil, mesmo que se caracterize como redução de capital. Meu capital lá fora é $1 milhão. Eu vou fazer uma redução para 750. Tudo bem. Esses outros 250 vão ser tributados naquele momento. Tá? Ok? Isso aqui vocês deem uma lida. Se tiver dúvida, a gente esclarece na próxima aula. A pessoa que detém a entidade controlada pode optar pelo regime de transparência fiscal, ou seja, passar uma parte dos bens ou a totalidade dos bens, ela pode escolher para a declaração da pessoa física. Então, ela vai deixar de declarar aquela parte que ela passar para a física na offshore. Tá? Passa a declarar os bens, direitos e obrigações pela offshore como se detidos pela pessoa física. Vai alocar o custo de aquisição atribuído offshore aos novos bens e direitos, segregando para cada bem o direito com base na proporção do seu valor contábil. Caso a offshore possua obrigações, elas serão declaradas pelo valor zero na ficha de dívida e ônus reais. A opção deve ser feita na declaração entregue em 24, ano base 23. Quer dizer, isso aqui é passado, tá? Está aí mais a critério de informação. O contribuinte pode escolher os ativos que lhe interessam e tributar 8%. Não é obrigado a atualizar o valor de todos os ativos, tá? Atualização de ativos com variação cambial isenta. Imagina que eu tenho ativos lá que não foram gerados por remessas em reais. Então, a variação cambial dele é isenta, só tributaria o lucro. Eu recebi alguma coisa lá fora, uma herança, uma doação lá fora em dólar, e apliquei em dólar. Como não teve origem em reais, a variação cambial do principal não é objeto de tributação. Somente o lucro. Tá ok? A opção pela lei
da lei para atualizar o custo dos ativos aplicava somente os ativos declarados anteriormente. Ou seja, declarados no ano base 22, entregue em maio de 23. Não há possibilidade de regulação de ativos não declarados. Tá ok? Isso vale para ativos detidos direta ou indiretamente. Eu, pessoalmente, acho que eles vão abrir uma outra janela lá na frente. Vamos resumir isso aqui? Tributação do ativo foi extremamente simplificada, equiparando os domésticos. A Receita primou pela isonomia, tá? Fechando brechas para tratamento, diferimento tributário. A alíquota de 15% para todas as operações financeiras, ao invés de até 27,5% nos casos que eram passíveis de apuração via Carnê-Leão. Isso é uma tremenda vantagem, tá? Porque mesmo, imagina a seguinte situação, eu não sei se todos assistiram a minha aula para a prova passada. O sujeito aqui recebia aluguéis de pessoa física, ok? Era um aposentado lá com 65 anos, ganhava uma miséria de aposentadoria, o que não é novidade, aliás, é uma realidade, e tinha um imóvel locado que pagava para ele R$ 1.900 por mês de aluguel. Como R$ 1.900 por mês jogava ele para baixo do limite que ele tinha que recolher o Carnê-Leão, porque pessoa física não retém imposto de renda na fonte, tá? Ele não tinha imposto a pagar. Aí ele aplicava num BDR aqui no Brasil e recebia dividendos do BDR lá fora. Tá ok? Esse dividendo do BDR lá fora era tributado em 30% pelo Leão. Ao passo que aqui ele tinha que tributar com 15%. Só que o tributar com 15%, como ele já tributou lá nos Estados Unidos por 30%, ele não precisava recolher. Ele tinha apenas que declarar que recebeu aquele valor e que foi retido o imposto. Só que quando ele somava o valor líquido do que ele recebeu lá fora aos aluguéis que ele tinha aqui, ele saía da faixa de isenção e ia para uma faixa de tributação dos aluguéis, mesmo que fosse só 7,5%. Ele ia ter que pagar 7,5% na fonte. E não pode compensar o imposto retido no exterior com o imposto devido por rendas geradas no Brasil. Então, essa era uma situação, eu até tinha uma questão mostrando isso, tá? Que para aquele tipo de investidor cliente, não era interessante, em hipótese nenhuma, ele aplicar em BDR, ou mesmo aplicar num ETF que pagasse o rendimento lá fora. Tá ok? Para ganhos de capital decorrente de outras operações que não aplicações financeiras, permanece a tabela progressiva composta, ou seja, aquilo que nós já vimos lá atrás. Não vai haver mais recolhimento mensal do IR, quer seja por ganho de capital ou via Carnê-Leão. Embora as apurações de imposto sejam quando dos eventos, você apura o imposto no mês que ele aconteceu. Só vai recolher ele na declaração anual de ajuste. Isso aqui não foi citado, mas não está no texto que vocês tiveram, mas está aqui no resumo. Cai aquela isenção de imposto para operações de valor inferior a 35 mil mês no exterior. Tá? Ou seja, se você fizer uma alienação, vender ações, qualquer coisa lá, antes, se você fizesse operações em valor a 35 mil mês,
você estava isento de imposto, agora não mais, tá? Esse critério de 35 mil mês lá fora era idêntico ao 35 mil mês aqui para um único ativo, ou para operações de até 20 mil mês de alienações de ações à vista ou ouro ativo financeiro. Lá fora não tem mais isso, tá? Permanece a compensação do imposto retido no exterior quando suportado por convênios de reciprocidade ou acordos para evitar bitributação. O imposto retido no exterior só compensa lucros gerados no exterior, não podendo ser compensados com rendas domésticas. Rendimentos e ganho de capital originados por investimentos que tiveram origem em reais serão apurados em reais. Consequentemente, a variação cambial será tributada. Depósito em contas não remuneradas estão isentos de variação cambial. Houve, durante um breve período de tempo, no ano de 22, 23, que a Receita tinha editado uma instrução normativa mandando tributar essa variação. Caiu isso, tá? Permanece também a isenção da variação cambial sobre moeda em espécie, cujo valor seja inferior a 5 mil ano. Ou seja, você comprou moeda, foi viajar, sobrou moeda, tá? E você vende a moeda. Ou mesmo, isso é uma coisa que ninguém sabe, pouquíssima gente sabe e ninguém fazia, tá? Você pegava e levava cartões, aqueles cartões pré-pagos de viagem ou moeda em espécie, você pode sair com até 10 mil dólares, tá? Imagina que eu comprei 10 mil dólares a R$ 4,80. Saí e quando eu gastei, o dólar estava 5,30. Esta diferença cambial seria tributável. Só que ninguém dava bola não. De cada 1.000 pessoas, eu acho que de cada 20 mil pessoas, tinha uma, talvez, que soubesse que isso seria a base de tributação. E esta uma também não tributava. Eu, inclusive. Tá? E o conceito é 5 mil ano para grana viva, espécie. Investimentos originados em moeda estrangeira terão sua apuração em moeda estrangeira e convertidos diretamente pela taxa PETAX do Bacen da própria moeda. Anteriormente, você convertia na ida e na volta em dólar, apurava o ganho em dólar e convertia para reais. Agora é pela PETAX da própria moeda. Se for em euros, euro. Se for em libra, libra e assim por diante. Admitida a compensação de lucros e perdas no exterior, quer para pessoa física ou controladas offshore. Tá? Fundo de investimento fechado no Brasil. Vamos entender o que é um fundo fechado, porque tem muita confusão que foi feita pela imprensa. Os caras disseram, os fundos exclusivos. Fundo exclusivo é aquele que pertence a um único cotista. E o fato de pertencer a um único cotista, se ele for um fundo aberto, ele não estava imune ao come-cotas. O fundo aberto é aquele que você pode aplicar e resgatar a qualquer tempo. O que estava isento de come-cotas é o fundo fechado, aquele em que não tem resgate e aplicação a qualquer tempo. Ele pode ter somente amortizações. E a amortização, quando houvesse, ela era tributada. Então, todo mundo tinha fundo fechado, por quê? Porque
impedia que houvesse a tributação pelo Come Cotas, tá? Impedia a tributação. Então, o cara tinha um ganho muito grande nisto, ok? Pelo diferimento da aplicação do Come Cotas em maio e novembro, nos fundos de longo prazo a 15% e nos fundos de curto a 20%. Tá? Fundos exclusivos, fechados restritos, com característica previdenciária. O mercado apelidou isso de Fundo 95. O que acontece? Quando acabou essa história, disse, pessoal, a partir de janeiro, fundo fechado vai ter Come Cotas, os bancos e as assets imediatamente começaram a montar fundos com características previdenciárias, tipo PGBL ou VGBL, tá? Que chamaram de Fundo 95, tinha uma resolução 95 que permitia isso. Tá? E para abrigar novamente e levar os caras para fugir do Come Cotas. Aí, em fevereiro de 2024, a SUSEP, tá, que regulamenta os fundos de previdência, ela disse o seguinte, pessoal, vamos parar de brincadeira, tá? Querem fazer isso? Tá bom. O patrimônio máximo que eu vou admitir é de 5 milhões, o que inviabiliza você manter um fundo fechado. E os que já estão constituídos com patrimônio superior. Ok, o que já está constituído na data da publicação da instrução da SUSEP permanece. Porém, ele não pode aumentar o patrimônio, tá? E se ele reduzir o patrimônio, ele não pode voltar depois ao patrimônio original. Ou seja, eles estão fechando as portas para evitar o diferimento do imposto, tá? Esse limite foi imposto pela SUSEP em fevereiro de 24. Tá? Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre... Esta cara não paga as aulas e fica se metendo, é a minha Siri. Ok? Os fundos não são sujeitos ao Come Cotas e podem ter tributação regressiva, chegando a 10% com um aporte de 10 anos ou mais. Tá? Aplicação em criptoativo pode ser considerada como investimento no exterior, ainda pendente de regulamentação de instrução normativa. Saiu uma única instrução normativa sobre aluguel de criptoativo por pessoas jurídicas. Tá ok? Pessoal, nós encerramos nosso resumo hoje. Vou pedir 2 favores. Vocês receberam as 2 próximas aulas, que são com questões. Tentem resolver essas questões, marquem o tempo, tá? E amanhã nós começamos novamente às 9 horas. Se vocês tiverem qualquer dúvida sobre o que foi exposto aqui, por favor, tragam na abertura, porque em seguida nós vamos começar a resolver as questões. E eu não vou ter condições, são 20 questões, eu não vou ter condições de esperar vocês resolverem questão por questão, porque senão nós não vamos em 2 dias complementar todas elas, tá? Peço que façam isso, que eu só vou chegar, questão tal. Qual é a resposta de vocês? Tal, ótimo. É isso? Tá. Então, aí eu vou comentar a solução de cada questão e explicar o que for necessário. Tá ok?
Perfeito, professor. Só um comentário aqui também para eles. Vale lembrar, Pois pessoal, que tá lá não? na plataforma, tá? Na aula do professor Cláudio, já o material certinho com as questões, tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só mandar no grupo também. Tá. Pessoal, vou pedir um favor para vocês, se possível amanhã e depois, tá? Vocês usarem microfones, porque talvez seja barbeiragem minha aqui, toda vez que eu vou olhar o chat, vou tentar responder alguma coisa no chat, ou simplesmente olhar o chat, atrapalha, a plataforma é meio complicadinha, tá? Fica difícil, muitas vezes eu tenho que sair, voltar, e isso vai tomar tempo. Alguém tem alguma pergunta, questionamento, dúvida sobre o que nós vimos hoje? Por aqui tudo tranquilo, professor. Beleza, tá. Estou à disposição também no grupo do Telegram, no grupo do WhatsApp, tá ok? E desculpe ter estourado aí em 15 minutos o tempo de vocês. De minha parte, muito obrigado. Nos vemos amanhã. Obrigado, professor. Rafael, Valeu, pessoal. Boa noite. boa noite. Rafael, muito obrigado. Obrigado, professor. Boa noite, viu? Até amanhã Tem estaremos um juntos aí comentário? novamente. Não, tudo perfeito, professor. Legal. Tá Muito bom? obrigado, Rafael. Obrigado, gente. Tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Até amanhã.